Agradecemos a Ti, Senhor, por esse dia, por essa manhã que Tu preparas para nós, Senhor. Agradecemos por tudo que Tu já tens falado conosco nesses dias, nesse evento, o que temos aprendido e queremos estar colocando, Senhor, em prática. Mais uma vez, Tu tens preparado o maná para esse dia, e tens usado, Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas, para partilhar conosco. Nessa manhã, tu preparas o banquete, preparas a mesa e traz a Letícia, Senhor, para falar conosco, para nos dar da tua palavra nessa manhã. Agradecemos por já ter falado com ela, por já estar abençoando a sua vida, Senhor. Agora nos abençoa através da vida dela, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que bom estar aqui com vocês e que bom ter vocês aqui comigo, né? É muito importante termos um corpo para estar junto, para contar com eles e para compartilhar o nosso coração. Quando eu vi esse tema reconciliação, eu achei ele muito chique, muito profundo e muito fora da minha realidade. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu estou do outro lado do mundo. E aqui eu estou ministrando encontro com Cristo, amor de Deus, perdão, pecado. E esse tema é um tema tão profundo para mim aqui que a princípio, eu pensei, bom, não vou ministrar porque não é a minha realidade aqui. Mas à medida que eu fui ouvindo, eu pensei, na verdade, nós fazemos a reconciliação sem saber que estamos fazendo. Basta dar o sim e seguir, né? Então, tive muita relutância, mas aqui estou, porque não vivo essa vida intensa, profunda do Brasil, mas vivo o Evangelho aqui de forma muito, como eu diria, ao meu ver, fraquinha, palavras que parecem fracas de conversão, e eu falo, Deus, parece que lá é um mundo, aqui é outro. Ainda bem que não é, né? O que eu penso, assim, eu tenho muitas lutas interiores e exteriores. E quando nós falamos de reconciliação, nós falamos de nós para o mundo, né? Recebemos Jesus e vamos ser esse agente e embaixadora, né? E aí eu pensei, mas eu me sinto tão atribulada e tão provada, como é que eu posso ser essa embaixadora, né? Então, assim, marcou para mim uma oração do Carlos Augusto, quando na pregação do Filho Pródigo, né? Que possamos nos reconciliar com Deus, né? Como é que eu posso, né? Ser um agente de reconciliação com o outro se eu não estiver reconciliada com Deus, dentro da minha casa, dentro da minha igreja, com os meus irmãos, com os meus parentes mais próximos, com aquele que eu convivo e que às vezes eu não sou reconciliada. Tivemos aqui uma vigília de Pentecostes, né? E eu tenho um grupo, participo de um grupo pequeno de oração que tem muita dificuldade de ler a Bíblia. E nós fizemos uma campanha para levá-lo a essa vigília. A vigília que é uma missa de oração do Espírito Santo. E eles chegaram lá muito animados, e a primeira palavra que o sacerdote disse foi assim: não tem efusão do Espírito Santo, não tem, se não houver perdão. Então, vocês vieram aqui querendo receber o Espírito Santo, mas se não tiver perdão, não tem efusão. Não vem poder de Deus. Então, eu pensei, primeiro tem que reconciliar dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, com os nossos irmãos, para então eu ser uma reconciliadora. Não tem como passar por essa fase. E teve uma senhora lá que tinha 20 anos que não falava com a irmã. E então ela chegou em casa
e foi pedir perdão para a irmã, porque ela ouviu essa palavra. Ela falou, mas eu quero o poder do Espírito Santo, então tenho que me reconciliar. Acredite vocês, eu estou aqui hoje, mas eu já tive que pedir perdão ontem, e hoje de manhã tive que pedir perdão. Bem, senão eu não conseguiria chegar aqui, nem dormir bem. Porque à medida que você tem que ministrar, pior, parece que a coisa torce, né? E fica mais difícil. Também o nosso interior, ele é muito provado, né? Então, eu pensei, o que eu posso ministrar para os meus irmãos sobre esse assunto? Porque eu vivo tão intensamente, tantas lutas, mas apesar das lutas, vou seguindo. E esses dias a Clélia mandou uma mensagem para mim perguntando como é que eu estava, e eu respondi assim, me convertendo. Aí ela disse assim, mas como assim? Eu disse, pois é, eu descobri que após a morte do meu marido, eu não sabia que eu precisava me converter tanto. Eu nunca tive tanto trabalho na obra de Deus, mas também começou a luta antes dele morrer, ele na doença, e depois que ele morreu piorou, e a coisa está pior. Então eu penso, ou eu me converto, ou eu morro também. Preciso morrer bem. Então, assim, os desafios da idade, as doenças que vão aparecendo, e a luz de Cristo que vai aumentando, então você vai vendo mais pecado. É assim que eu estou me convertendo. Então, o que eu poderia ler, o que eu posso ler para os meus irmãos? Eu vou citar, porque não temos tempo para isso, Lucas 17, que é a cura dos 10 leprosos. É uma palavra que marcou muito no meu coração, de um jovem aqui que pregou para nós há anos, um jovem brasileiro que agora ele é sacerdote. Na época ele ainda não era. Quando Jesus falou aos 10 leprosos, vai mostrar aos sacerdotes, né? E eles queriam ser curados. Jesus não falou assim, sejam curados. Ide, né? E apresentaria a sua oferta, vai. Então, no caminho, quando eles iam indo, eles foram curados. Então, assim, eu me sinto que estou sendo curada no caminho. Então, assim, não é que eu vou ser curada e acabou, não. É eu caminhando, eu fazendo a obra, eu sendo embaixadora, eu perseverando, não desistindo, continuando crendo. Eu creio que é nesse caminho. Perdão. E segundo Coríntios 7, é uma outra palavra que vocês podem anotar e ler depois. 7,5, que diz o seguinte, fugiu. Pelo que chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Então, Paulo, né, ele perseverava, e apesar de ser Paulo, ele tinha lutas por fora e temores por dentro. Ninguém falava de depressão naquela época, mas ele sofreu muito com as lutas e com o sentimento. Então, ele também teve medo, ele também teve angústia, mas ele não deixou a sua obra de ser o seu embaixador até o fim. Um outro versículo que nós podemos ler está em Filipenses. Filipenses 1, eu acordei com esse louvor. Quando o meu marido estava doente, no auge daquela luta, quase que todos os dias eu acordava com um louvor. E aquele louvor sempre tinha uma palavra de Deus para mim. E hoje eu acordei com esse louvor. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Era um louvor, e aí eu fui pesquisar, e está aqui 6. Não consigo ler, que as lágrimas estão... Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Então, o que eu posso dizer é que eu estou seguindo o que nós devemos seguir. Eu estou com dificuldade de falar porque eu estou com uma hérnia de hiato que está me atingindo as minhas cordas vocais. Então, eu tenho ficado rouca há muito tempo. E Deus proverá. São temores por dentro e lutas por fora. Mas aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel na vida de vocês. Eu nunca tive tanto trabalho, tanto convite, tanto pedido de oração, eu nunca orei por tanta gente, e nunca me senti tão fraca, tão provada, tão moída. E aí eu digo, Jesus, o que tu queres, né? Usar a nós, para Deus não é um problema, né? É um problema para mim. Como é que Deus pode me usar apesar de mim, né? Então, que Deus nos fortaleça e nos faça esse... Não desistamos de ser embaixadores e reconciliadores, mas que essa reconciliação comece dentro de casa e lembrar que sem reconciliação não tem unção, não tem nada. Que Deus abençoe vocês. Senhor, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Tu falaste aos nossos corações, Senhor. Tu usaste, Senhor, a boca, Senhor, a alma da nossa irmã, Senhor, para ministrar sobre nossas vidas. Pai, continue com ela, Senhor. Senhor, nesses momentos, Senhor, que a fé dela é provada, Tu está dando a oportunidade dela crescer muito mais, Senhor. E como ela tem edificado o Teu corpo, Senhor, edificado as nossas vidas, Senhor, não só no dia de hoje, mas leituras bíblicas que ela tem compartilhado, Senhor, tem edificado, Senhor, tem evangelizado. Obrigado pela vida de Letícia, Senhor. Ser Tu com ela, Senhor. Continua, Senhor, essa boa obra que Tu iniciaste na vida dela, em nome de Jesus. Abençoa também os dias dos demais irmãos, Senhor, que possam ser uma bênção para a glória e honra do Teu nome. Amém.